Ai, ai, vamos lá. É o seguinte, meu nome é Gustavo, eu trabalho com simbologia e reprogramação mental. Simbologia que nem tem esse búfalozão aqui que eu gosto demais, esse búfalo. É muito bonito, né? Nossa, fala a verdade, olha só, eu acho bonito demais essa imagem. Esse búfalo aqui, ele teve um impacto muito grande na minha vida. Uma simbologia que você coloca, qualquer quadro que você coloca em casa, qualquer coisa simples, aquilo ele mexe com você. Então é importante a gente selecionar muito bem as coisas que estão ao nosso redor, selecionar muito bem as informações que a gente consome. Essa questão de música é muito importante a gente selecionar músicas que vão nos agregar informações positivas e, e quanto mais eu alimentar o meu inconsciente com informação positiva, melhores vão ser os meus resultados. Eu trabalho com simbologia e reprogramação mental. Tá? A simbologia, quando a gente usa, por exemplo, um símbolo de um gorila, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, um adesivo desse aqui colado na porta do meu quarto, automaticamente eu vou adquirir essas características, essa firmeza, essa postura, esse equilíbrio. Eu gosto muito do gorila, a questão da serenidade dele. Porque às vezes as pessoas acham que o gorila ele é meio agressivo, né? E ele não é. Ele é muito calmo. É claro que você não pode querer invadir o território dele, você não pode. Então tem todas essas questões, né? Então, quando eu coloco uma simbologia positiva, aquela simbologia ela vai me afetar. Então, eu vou estar em ressonância com aquela simbologia. E esse trabalho, então a gente trabalha também com a simbologia, né? Eu uso determinada simbologia para trabalhar determinada característica em mim. Por exemplo, se eu sou uma pessoa meio insegura, o gorila é uma ótima opção. Ou às vezes tá meio, às vezes meio indecisa, a pessoa que é meio indecisa, é muito bom usar, por exemplo, uma simbologia de um tubarão, que o tubarão ele é brutal, né? Ele chega, ele faz, o tubarão ele toma decisão rápida, ele tem a resiliência, o tubarão ele tem essa agressividade, né? Esse negócio de fazer as coisas acontecerem, né? Outra simbologia que eu gosto muito é da onça pintada. Da onça pintada. Força, poder, coragem, autoconfiança, estratégia, paciência, perseverança, assertividade, beleza, sensualidade e libido. A onça pintada é muito interessante. O negócio da onça pintada eu acho interessante que ela tem um objetivo e ela firma naquele objetivo e ela não dá bote em falso. Se ela ataca, é muito difícil ela perder, é muito difícil. Ela não dá bote em falso. Então ela ataca quando é certeza a vitória. Então a onça pintada ela é muito interessante. Então temos aí vários vídeos que falam sobre simbologia, tem todo o trabalho de simbologia que a gente tem, mas esse vídeo a gente vai falar sobre as reprogramações mentais. As reprogramações mentais, são as 3 reprogramações mentais que a gente trabalha, né? Que é a organização, disciplina e pragmatismo. Então, se eu quero atingir... Eu preciso ter disciplina. Não vai ter ninguém que vai fazer por você o que você sabe que precisa ser feito. Você tem que fazer. Então você tem que ter essa disciplina de fazer o que precisa ser feito. Você tem que saber, se determinada coisa me faz mal ou determinada coisa me atrapalha, eu tenho que tirar isso da minha vida. Eu tenho que focar no que vai me trazer bons resultados. Porque senão o que acontece? A pergunta ela é o seguinte: você está satisfeito consigo mesmo? Você está feliz? Está alegre? Não picos. Às vezes chega no final de semana ali, a pessoa, né, sei lá, vai para uma festa, alguma coisa, e tem aquele pico de alegria, aquela felicidade e tudo mais, mas
Mas essa felicidade, ela é algo constante na sua vida? Você está bem consigo mesmo? Você consegue expressar o seu potencial máximo? Então, esse trabalho ele serve justamente para isso. Por quê? Tem coisas que não tem como a gente terceirizar, ou não tem como dar um jeitinho, aquele famoso jeitinho brasileiro. Tem coisas que não tem como. Você precisa fazer o que precisa ser feito. A responsabilidade da sua vida, ela é sua. Então, está nas suas mãos. Então, a gente trabalha com a simbologia e reprogramações mentais. Tá? No nosso catálogo, a gente tem lá as três reprogramações mentais, que então é a disciplina, organização e pragmatismo. Disciplina, fazer o que precisa ser feito. Organização, a gente já fala de organização. E temos a disciplina, o pragmatismo. Pragmatismo, chegar e resolver, ser pragmático, sabe? Sem enrolação. Tal decisão precisa ser tomada. E eu enrolo. Você está enganando a si mesmo. Então, se tal decisão precisa ser tomada, eu tenho que tomar essa decisão. Eu preciso fazer o que precisa ser feito. Então, por isso o pragmatismo. Organização. Essa é a número 1. A gente precisa começar pela organização. Então, as reprogramações mentais eu até pensei em deixar assim, como é que eu posso dizer? Eu quero trabalhar a disciplina. Eu quero trabalhar o pragmatismo. Eu quero trabalhar a organização. A gente vai ter que seguir um roteiro. A gente vai ter que seguir um passo a passo. Porque a gente vai fugir da organização. Porque a organização dá trabalho. E geralmente a gente foge daquilo que dá trabalho. E o resultado ele vem quando a gente encara aquilo que precisa ser feito. Então a gente precisa começar pela organização. Eu preciso organizar a minha vida. Eu preciso organizar o meu interior. Eu preciso organizar a minha cabeça. Eu preciso organizar os meus objetivos. Eu preciso colocar as coisas no lugar. Eu preciso saber para onde eu quero ir. Eu preciso, por mais que seja, eu ainda não me encontrei na vida, eu ainda não sei para onde eu quero ir. Ok, tudo a seu tempo, mas se você tem a sua casa organizada, a sua mente funciona melhor. Se você tem o teu ambiente de trabalho organizado, as coisas elas fluem melhor. Se eu tenho estabelecido horário para fazer as coisas, tudo acontece de uma maneira mais tranquila. Então eu preciso trabalhar primeiro a organização. A organização ela é essencial. Então por isso as reprogramações mentais, a gente começa com organização. Como funcionam as reprogramações mentais? A gente manda uma mensagem por dia no WhatsApp. Então é uma coisa super simples, ele é como se fosse um tratamento. São 28 dias. Por quê? O que acontece? Hoje eu coloco um certo objetivo, eu quero... não sei, quero conquistar a minha liberdade financeira, exemplo. Então, hoje eu tenho esse objetivo, mas amanhã, às vezes, eu penso outras coisas, depois de amanhã outras coisas, e depois de amanhã eu encontro um amigo e vou para outro lugar e simplesmente a gente... mas e aí? Eu estava focado e estava indo bem e de repente tudo simplesmente acabou? Isso é normal, porque o nosso inconsciente, ele capta tudo que está ao nosso redor. Então, conforme você vai recebendo estímulos diferentes, informações diferentes, a sua cabeça ela vai mudando. E é normal a gente... Então, isso acaba sendo normal. Tá? Mas se eu quero algo mais sólido, se eu quero algo mais a longo prazo, se eu realmente tenho um determinado objetivo que eu quero trabalhar em mim ou algo que eu quero conquistar, eu preciso ter essa constância. Então, por isso que serve essa... entre aspas, tratamento de 28 dias. Durante 28 dias, eu te mando uma reprogramação mental por dia pelo WhatsApp.
A ideia inicial era mandar várias mensagens durante o dia, para vários momentos diferentes você está captando aquela informação, o que seria o melhor. Mas, por questões que já está explicado em outros vídeos, vai ser enviada uma mensagem só e você pode estar lendo ela, essa única mensagem, ela é bem completinha, sabe? O que eu ia mandar em diferentes horários dos dias, tá tudo ali. Então, assim, é trabalhado no seu inconsciente de várias formas diferentes. Uma mensagem um pouco mais provocativa, uma mensagem que seja um pouco estimulante, uma mensagem de conscientização. Tem mensagens que às vezes parecem até meio boba e tudo mais, que no final das contas é as mais impactantes, que são essas mensagens, elas são criadas para o inconsciente. Então, assim, é uma coisa que é só você bater o olho lá, o inconsciente ele capta, e é como se a gente estivesse colocando certos comandos no seu cérebro para que você desenvolva a disciplina, a organização e o pragmatismo de uma forma natural. Então, assim, você lê aquela mensagem, de preferência de manhã, a gente manda 5 horas da manhã, esse é o horário que vai ser enviado todos os dias, e você então lê essa mensagem de manhã, e de preferência, se puder ler antes de dormir também, é excelente, excelente. E aí entra a questão da constância, porque são 28 dias. Durante esses 28 dias, vai ter dias que você não vai estar com vontade de ler. Vai ter dias que você não vai ler. Vai ter dias que você vai ler com atenção. Vai ter dias que você vai reler várias vezes durante o dia, o que é muito aconselhável. Quanto mais você ir absorvendo a informação que te ajude a chegar onde você quer chegar, as coisas elas facilitam, né? Então quanto mais eu me esforçar, melhores vão ser os resultados, né? Então, é feito esse tratamento, vamos dizer assim, de 28 dias. Começa pela organização, depois disciplina e depois pragmatismo. E eu acho que é isso. Então, é só me chamar no WhatsApp e fazer, né? Não adianta eu gosto muito de falar, mas não é falar que vai trazer o resultado, é fazer. Então você está sendo convidado a fazer esse trabalho. Ele tem um custo, né? O valor da reprogramação mental desse período é R$100, o que está barato demais, porque o produto ele é realmente muito bom, ele é muito bem feito e ele vai realmente te ajudar a progredir. E no final das contas, você tem que assistir todos os vídeos para poder entender. E é isso. Assiste todos os vídeos que você vai entender.